Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Sonho Bem-vindo, o videocast da Vida Bem-vinda. Eu sou o Dr. Cauí, eu sou urologia especializado na parte de infertilidade masculina e andrologia, e hoje vamos abordar um tema muito relevante para quem está passando por alguns desafios relacionados à fertilidade. O que fazer quando a reversão da vasectomia e da laqueadura não é uma opção? E para conversar esse tema tão atual, tão relevante na nossa prática, eu trouxe uma colega aqui muito querida, uma colega que sempre esteve comigo desde a época que eu era calouro, foi uma das primeiras pessoas que me receberam na faculdade quando eu cheguei lá, sem saber onde estava pisando. Então é uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, né? E mais do que ninguém, sabe muito sobre esse tema que a gente vai conversar hoje. Doutora Carolina Rebelo, prazer conversar esse bate-papo com você. Obrigada, Cauí, meu eterno calouro. E agora seguindo aqui nos caminhos da reprodução. Eu sou a Carolina Rebelo, sou médica ginecologista, sou especialista em reprodução assistida, tenho foco bastante no atendimento à população LGBTQIAP+, mas também faço de forma geral reprodução assistida, incluindo esse tratamento aí de casais pós-laqueadura, pós-vasectomia, que por coisas que acontecem na vida, né, acabam mudando o seu planejamento reprodutivo e nos procuram aí para uma nova gestação. Vamos começar falando um pouquinho sobre o tema, né? Vamos dar um panorama do que a gente está se propondo a conversar hoje, né? Cada vez mais a laqueadura e a vasectomia são procedimentos que acabam vindo dos pacientes para a gente no consultório. E a ideia é analisar quando que você precisa procurar algum outro tratamento, porque esses dois procedimentos não conseguem serem revertidos, né? Uhum. E é claro, eu vou pedir para a Carol conversar mais da parte feminina, a gente vai batendo papo, eu vou falando mais da parte masculina. E nesse contexto, Carol, como que você enxerga essa situação? O que você consegue ver das pacientes que trazem essa demanda para você? Como que é essa sua rotina nesse contexto? Hoje, no Brasil, recentemente teve uma mudança de regulamentação, né, sobre laqueadura tubar e cada vez mais pessoas mais jovens e com menos filhos podem fazer a laqueadura, que a gente via quase como uma forma de esterilização, né? Hoje a gente fala como uma contracepção a longo prazo, porque hoje a laqueadura a gente vê que é reversível, é contornável, dá para engravidar depois de uma laqueadura tubária. E as duas principais técnicas para isso são as técnicas de reprodução assistida, a fertilização in vitro ou a reversão da laqueadura. A questão é que a reversão da laqueadura, ela funciona em situações muito específicas, que não é a realidade da maioria das pessoas que nos procuram. Primeiro que a técnica da laqueadura influencia na possibilidade de reversão ou não. Em muitos casos, os médicos optam por fazer a fimbriectomia, que não é só clipar um pedacinho da tuba, mas é remover toda a parte distal dela. Então, você não tem a outra parte da tuba para religar, para fazer a reanastomose. E, às vezes, é até difícil a gente conseguir saber qual técnica foi utilizada, que acaba limitando, muitas vezes, a possibilidade da reversão. Tem outros critérios anatômicos da tuba, tem que ter um tamanho mínimo ali, um trajeto mínimo de tuba, mas eu acho que o que acaba mais afetando, nos casos que eu acompanho, são outros fatores que não a laqueadura em si. Então, muitas vezes, essas pacientes fizeram laqueadura e passaram muitos anos antes delas nos buscarem para uma reversão, né? E ali, para pacientes a partir de 35 anos de idade, porque os outros fatores de fertilidade já estão entrando numa piora, diminuição de reserva ovariana, de qualidade dos óvulos, a reversão da laqueadura já não se torna uma boa opção. Você tem que pensar que a pessoa vai fazer uma cirurgia, que é um caminho para chegar na cirurgia, mais um caminho para esperar essa cicatrização, para aí começar a tentar engravidar naturalmente. E aí você pode ali tentar por 1 ano, 2 anos, não conseguir, e ali você vai chegar para uma FIV com o quê? 38, 39 anos de idade? Nessa idade, mesmo a chance de sucesso na FIV começa a diminuir. Então, quando a paciente já tem 34, 35 anos de idade, a gente já não vê necessariamente a reversão como uma boa opção. Além do mais, a gente tem que avaliar outros fatores que poderiam indicar a FIV para esse casal. Então, se tem fator masculino envolvido, por exemplo, se a reserva ovariana é baixa, quantos filhos eles pensam em ter, pensando que na FIV a gente tem a opção de congelar vários embriões em um tratamento só. Se a pessoa ovula regularmente, se tem indicação de fazer teste genético no embrião, biópsia, PGTA, PGTM. Então, na minha realidade, hoje eu vejo que a maioria dos casais a gente vai acabar indicando a FIV mesmo. Além do que, a reversão da laqueadura tem uma complicação possível e importante, que é o aumento de até 3 vezes da chance de gravidez ectópica. Então, a tuba fica reanastomosada, mas ela está com uma obstrução parcial, o embrião acaba implantando nela, e aí a gente acaba tendo uma situação
de cirurgia de urgência, que pode ser muito catastrófica, né? Sim. E aí eu queria entender como que funciona do lado masculino, Mas é então. muito parecido a questão masculina, né? Quando a gente está falando de métodos contraceptivos cirúrgicos, né? A vasectomia é um dos procedimentos que a gente, na nossa prática, a gente mais faz. E é muito parecido quando a gente vai pensar nas possibilidades do paciente ter realizado a vasectomia, né? Geralmente é um paciente que está no segundo relacionamento, geralmente tem uma idade mais avançada, mas a gente tem visto também que cada vez mais jovens estão querendo fazer até a vasectomia, ainda não tendo filhos na ocasião, né? Então é uma tendência que a gente acaba observando e acaba também discutindo logo antes de indicar esse procedimento as possibilidades se eventualmente esse paciente quiser mudar. E é muito parecido, né? A questão da reversão da vasectomia é como se você tem dois ductos deferentes, né? São os ductos que você acaba ligando para fazer a vasectomia e você tem que religá-los. É uma cirurgia que requer uma expertise muito grande, porque é uma cirurgia feita no microscópio, é uma cirurgia que geralmente os planos de saúde acabam não cobrindo, então você vai precisar ter um investimento, né, durante algum período, para cair nesses critérios que você também até falou, né? Eventualmente, como que está essa parceira? Será que ela tem 38 anos? Então, fazendo a reversão da vasectomia, você tem até bons índices de recanalização dos ductos deferentes. No caso, você tem até de 60%, 70% que os espermatozoides acabam voltando. Mas a gente não tem um prazo determinado em quanto tempo esse paciente vai conseguir ter os espermatozoides de volta. E analisando o fator feminino, como você mesmo disse, talvez a gente perca muito tempo, né? Então, levando em consideração esses critérios da reversão da vasectomia, a gente também orienta, né, indica que a outra possibilidade é ir para a reprodução assistida e, nesse caso, o procedimento masculino é o que a gente chama de PESA, que é a punção do epidídimo. O epidídimo é o órgão ali atrás do testículo onde os espermatozoides eles acabam sendo armazenados. E nada mais que a gente, durante o ciclo da esposa, acaba fazendo uma punção que acaba retirando esses espermatozoides e analisando ele na hora. Então, como você brilhantemente disse, não é só indicar um dos procedimentos e quando eles são viáveis, mas analisar o casal. A gente faz a discussão masculino e feminino, mas a gente não pode, eventualmente, indicar uma reversão de vasectomia só por os fatores masculinos. Talvez a gente tenha que focar também cada vez mais nos dois, né? Não só no homem. Tem um tempo, assim, de vasectomia que você fala não dá mais para fazer a reversão? A gente vê que os resultados ficam muito piores depois de 10 anos de procedimento, né? E realmente, a maioria dos homens que acabam chegando pra gente acabam tendo esse tempo de intervalo entre ter feito o procedimento e a necessidade de revertê-lo. Então, esse é se a gente puder usar um cutoff, assim, né, um número que a gente usa como parâmetro, 10 anos acaba sendo muito mais difícil a reversão, os resultados acabam piorando. Na esposa tem algum desses fatores? Tempo, não necessariamente. A técnica acaba influenciando mais. Mas eu acho que uma coisa interessante que tem em comum na reversão da laqueadura e da vasectomia é que a gente não está falando que são técnicas que não funcionam, né? Para a reversão de laqueadura, quando a técnica é bem feita, que já é uma dificuldade grande, são poucas pessoas que fazem essa cirurgia bem, chega-se até a 50% de chance de gravidez em 1 ano, naquelas condições de mulheres jovens fazendo até a cirurgia bem feita, etc. 50% não engravida, né? Então, quando você fala 50% pode parecer um número bom, a chance de sucesso na FIV pode ser bem maior do que isso. E isso a gente está falando 50% de chance de engravidar daqui o quê? 2 anos. Né, do tempo de fazer cirurgia, começar a tentar, etc. O casal que procura a gente nessa condição não quer engravidar daqui 2 anos. Exato. Em geral, são pessoas que já vieram a isso, já têm uma história grande, já vieram de outro relacionamento, já têm filhos mais velhos. Eles querem engravidar mês que vem, se possível, né? É uma tendência da nossa geração também, um grau de ansiedade, né? Então, ficar fazendo esses procedimentos para, como você mesmo disse, um investimento não só financeiro, mas um investimento de tempo, um investimento emocional, para a gente ainda esperar 1, 2 anos para ver se ele dá certo. Óbvio que a gente sempre orienta o tratamento de acordo com cada casal, mas é inegável que esse é um dos fatores que também acabam tendo uma importância muito grande. E quando você vai falar em relação às mulheres, aquelas que realizaram uma laqueadura, tem alguma diferença nos resultados dos procedimentos de FIV, comparado com aquelas que não fizeram? Essa é uma dúvida bem comum, né? A tubo uterina, ela é um órgão separado do ovário.
Existe um compartilhamento de vascularização ali, então tinha-se até essa dúvida. Se você fazendo a laqueadura, você ia diminuir um pouco a nutrição do ovário, que poderia diminuir a reserva ovariana, mas a técnica bem feita da laqueadura tradicional não parece ter esse impacto. Então, a gente pode seguir depois para a estimulação ovariana e não ver resultados piores por isso. O que influencia muito em relação à qualidade, pelo menos dos espermatozoides no homem, nesses pacientes, que depois que você acaba fazendo o procedimento, é da tendência do homem acabar não se cuidando tanto, né? Então, o procedimento por si só, ele não tem uma grande diferença em relação à qualidade dos espermatozoides, mas a gente orienta, né, que o estilo de vida do paciente, alimentação, sedentarismo, se tem o consumo de tabaco, se tem o consumo de bebida alcoólica, é o que mais influencia. Então, aquele paciente que chega um pouco mais velho, dos 40, 50 anos, querendo realizar esse procedimento, ele é uma pergunta muito comum, né? Mas doutor, e a qualidade dos espermatozoides vai ser a mesma de antes? Está muito relacionado com aquele paciente com 40, 50 anos, depois de uma idade, como que ele está dos hábitos de vida. Então, isso é um fator que a gente também leva muito em consideração, porque quando a gente faz o procedimento, a chance de achar espermatozoide, ela é muito grande, mas a gente precisa ver, né, qual a qualidade desse espermatozoide. A esposa também é muito parecido, né, com a idade. É bem parecido. E esse espermatozoide, eu acho que é bom a gente deixar claro, ele vai ser usado para um tratamento de fertilização in vitro, né? A gente não consegue captar esse espermatozoide e colocar dentro do útero para uma inseminação ou algum outro tipo de tratamento. Sim, é porque através desse procedimento a gente consegue captar uma quantidade que a gente usa para uma fertilização in vitro, mas não uma quantidade suficiente para fazer os outros tipos de procedimentos com menos tecnologia, digamos assim, né? Mais simples. Perfeito. Posso falar assim. E tem algum teste que a gente precisa fazer ou pode fazer antes do tratamento para saber se o espermatozoide é bom? Você faz uma punção de teste antes do dia da FIV? Você faz algum exame, alguma coisa nesse sentido? Geralmente não. Geralmente a gente otimiza esse paciente em relação ao estilo de vida, faz uma avaliação bem completa em relação aos exames hormonais, assim eventualmente ele desenvolveu uma doença chamada varicocele nos últimos anos, e isso pode afetar a qualidade do sêmen. Então a gente faz uma avaliação bem completa do paciente e, se tudo ocorrer bem, geralmente não precisa fazer nenhum procedimento antes, mas eventualmente casos específicos. Nossa, aquele casal tem muitos poucos óvulos congelados, 3, aquele paciente bem irregular em relação a vários hábitos dele, será que não vale a pena a gente fazer um teste para ver, em vez de ser o dia que vai descongelar? Às vezes até tem umas indicações. Mas a gente sempre lembra também, se eventualmente tem óvulos congelados, a gente só vai dar ok quando o fator masculino também dá ok, né? Os óvulos são mais raros em geral. A gente só pede para dar seguimento no procedimento depois que a qualidade do sêmen tá bem factível a ele. E você pode explicar como que é tecnicamente pro paciente fazer essa coleta? Claro, geralmente a gente faz no ambiente de hospital dia. O que seria isso? Seria o paciente vem até o laboratório, ele acaba sendo submetido ao procedimento e vai embora no mesmo dia. O nome do procedimento, como eu tinha mencionado, chama PESA, que é uma sigla em inglês que nada mais é que a punção do epidídimo, que é esse órgão que fica ali atrás do testículo para a gente poder armazenar os espermatozoides. Então é feito através de uma sedação, o paciente dorme durante todo o procedimento, a gente faz um bloqueio ali local para o paciente se sentir totalmente confortável e ele não vai lembrar do procedimento. Isso é importante para os homens, né? Isso é muito importante para os homens. Falar 2 mensagens, não dói, e é o que eles... os pacientes sempre falam, eu sempre falo assim, doutor, é um procedimento muito simples. Não é muito simples, simples é uma palavra difícil, é um procedimento que a agressividade cirúrgica ela é bem baixa, as chances de complicação, elas são menores de 5%, né? Mas tendo isso em vista, anestesiado, bem acomodado, bem confortável, a gente faz, através de parâmetros anatômicos, a punção com uma agulha bem fina, geralmente de 23 gauges, né? Uma agulha bem pequenininha. Depois de anestesiar, a gente faz a punção e faz a coleta do espermatozoide. E na hora, a gente já analisa se essa quantidade é boa. Se dá para fazer o procedimento. Com a andrologista do laboratório dando ok, a gente dá o segmento ao processo. Aí a parte masculina para, e aí vai a parte feminina, né? E aí geralmente o procedimento masculino e feminino, eles são um seguido do outro, né? A gente faz antes, depois deixa a Carol fazer,
E aí, como é que faz depois, Carol? Depois que eu vou embora? Eu acho que a maioria das pessoas que nos acompanham aqui no podcast já tem uma ideia como é fertilização in vitro, mas vou dar uma geral aqui, porque de repente quem passou pela laqueadura, vasectomia, está chegando agora. Vamos apresentar. Mas basicamente a gente faz a estimulação ovariana controlada, né? Que são mais ou menos 2 semanas de injeções subcutâneas hormonais. Nessas 2 semanas a gente faz um controle de ultrassom para avaliar se os folículos estão crescendo adequadamente, se a gente está vendo uma chance boa de ter uma quantidade boa de óvulos maduros nesse ciclo. E depois dessas 2 semanas, a gente faz a coleta dos óvulos, que a gente também faz no laboratório de reprodução assistida, o mesmo lugar onde ele faz a coleta seminal. Esse tratamento é igual para quem fez laqueadura e para quem tem um parceiro que fez vasectomia. Nesse dia, também é um procedimento com sedação, a gente faz um ultrassom transvaginal, entra com uma agulha pelo transvaginal e aspira esses folículos que contêm os óvulos, né? E aí a nossa embriologista ali vai separar esses óvulos e aí vai esperar o ok ali da parte masculina também pra gente fertilizar, se for uma coleta. Se for uma coleta de ejaculado, o parceiro vai junto para fazer a coleta também no mesmo dia. E a embriologista ali fertiliza os embriões e dá seguimento no desenvolvimento deles. Como eu disse, a gente tem a possibilidade de fazer testes adicionais nesses embriões, como testes genéticos, para ver ali risco de condições de saúde, risco de doenças, chance verdadeira de implantação. E depois, num outro momento, que pode ser já no mês seguinte, a gente prepara o útero dessa mulher. Pode ser com uso de hormônios ou só acompanhando um ciclo menstrual natural mesmo, e 5 dias depois da ovulação, pega um embriãozinho ou 2, de preferência 1, e coloca dentro do útero. Então, é uma situação que ali a gente pulou a tuba uterina, coletou os óvulos, fertilizou no laboratório e colocou dentro do útero, né? Então, é um tratamento que, dando tudo certo, né, faz alguns exames em um mês seguinte coleta óvulos, mês seguinte transfere o embrião. Né? 3 meses a gente tá com uma gestação em andamento, dando tudo certo. E nisso entra, eu acho que muito importante, a gente mencionou embriologista, embriologista, esses tratamentos todos dependem muito da gente estar dentro de um laboratório bom, né? Não é só o nosso papel, mas envolve muita gente, assim, que eu acho que justificam o investimento nesse tratamento. Um investimento técnico muito grande, né, para realizar esses procedimentos. Então, acho que na visão masculina é importante a gente enfatizar e até começar as nossas mensagens finais, que quando a reversão da vasectomia por esses fatores, né, muito tempo de procedimento realizado, a idade da esposa tem que ser levada em consideração, há, né, uma alternativa que realmente é a gente ir para esse processo de reprodução assistida com a parte masculina, a gente fazendo essa punção, lembrando que essa punção o paciente faz, geralmente descansa 1-2 dias em casa, pode trabalhar, se tudo der certo, né, então são perguntas que a gente sempre esclarece. Mas acho que as principais mensagens a gente comentou, né? Gostaria de falar mais alguma coisa, Carol? Eu acho que é isso, Cauê. Eu acho que a mensagem principal que a gente tem que trazer aqui é: passa numa consulta médica, né? Passa no especialista, vem entender o seu caso. Hoje eu considero que a FIV é a primeira opção, a alternativa seria a reversão, mas eu acho que vale conversar no seu caso individual. A gente deu parâmetros grandes aqui sobre perspectiva de chances de sucesso numa reversão de laqueadura ou vasectomia. A gente também tem que ver qual é a chance de sucesso para a FIV, para cada casal também. Então, tem muitas informações que a gente precisa avaliar de forma individualizada para tomar uma decisão. Mas eu acho que o primeiro passo é ouvir esse podcast, segundo passo, marcar uma consulta. Essas são as principais mensagens de todos os podcasts aqui. Marque uma consulta, porque mais do que a gente conversar sobre algum tratamento, o outro tem aquele tratamento que é melhor indicado para um casal específico, né? Então, espero que a gente tenha conversado dos principais temas relevantes aqui no nosso dia a dia. Fico muito feliz com essa conversa com a Carol, sempre uma simpatia em pessoa. E eu agradeço a você que ficou aqui até o final com a gente. A gente está sempre à disposição para poder esclarecer qualquer tipo de dúvida que possa surgir aí no seu processo, nessa jornada da fertilidade. É importante dizer que esse videocast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar autodiagnóstico ou automedicação. O conteúdo não substitui uma consulta com um profissional de saúde e, em caso de dúvidas, consulte sempre o seu médico.